Olá, Pai seja convosco. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pastor Laerte Sena. E já, você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para que todas as vezes que a gente lançar um vídeo, o YouTube venha lhe notificar para que você venha assistir os nossos vídeos. E também não esqueça de compartilhar, para que outras pessoas também venham ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Nós estamos dando continuidade nos estudos das nossas lições bíblicas CPAD, que nós estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. Essa lição é do primeiro trimestre de 2026, a qual nós estamos estudando desse tema. Nós chegamos hoje na lição de número 7, 15 de fevereiro de 2026, e o tema da lição é a obra do Filho. Esse é o tema que nós iremos abordar no decorrer agora desse estudo. Eu convido a você para nós estarmos adentrando para esse estudo e dizendo que há muitas coisas muito interessante para nós nessa lição de hoje. E o textuário já nos diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Está em Filipenses capítulo 2, versículo de número 9. A verdade prática diz assim: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Na leitura bíblica em classe, nós temos aqui, se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11. E também na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 24 a 28. Mas nós vamos ler somente aqui Filipenses, capítulo 2, né? E o versículo 5 a 11, que é o texto, o tema que nós iremos abordar aqui nesse estudo de hoje. E eu vou estar fazendo leitura dessa passagem bíblica. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois bem, nós vamos usar somente esta passagem bíblica para nós estarmos criando conteúdo para este vídeo do estudo desta lição de hoje. E quero dizer a você, iremos aqui falar sobre os objetivos da nossa lição de hoje, que o primeiro objetivo é explicar a humilhação voluntária de Cristo e sua obediência até a cruz. Segundo objetivo, mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. Terceiro e último objetivo, ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo e sua soberania universal. Pois bem, esses foram os três objetivos da nossa lição. E a palavra-chave da lição é obra. Né? Obra é a palavra-chave da lição. E nós, como de costume, nós vamos trabalhar sempre os pontos principais da lição, para nós não sermos muitos longos no comentário, mas seremos bem objetivos. O primeiro ponto fala assim: a humilhação voluntária do filho. E é seguido, são 3 pontos que são seguidos de subtópicos. E os subtópicos
que o primeiro subtópico que segue o primeiro ponto é a submissão de Cristo. E o segundo subtópico é o esvaziamento de sua glória. E o terceiro subtópico é a obediência sacrificial até a cruz. O segundo ponto da nossa lição, nós vamos trabalhar sobre a obra redentora do Filho, que é seguido também de 3 subtópicos, que o primeiro é a ineficácia do sacrifício levítico. Segundo, o sacrifício único e suficiente. Terceiro, a substituição vicária. O terceiro ponto, nós vamos falar sobre a exaltação gloriosa do Filho, seguido de 3 também subtópicos. E o primeiro é recebido à destra do Pai. O segundo, um nome acima de todo nome. Terceiro, soberania universal e retorno triunfal. Esses foram, né, os pontos principais, seguido de seus subtópicos que nós iremos estudar. Pois bem, se tratando do primeiro ponto, quando nós falamos sobre a humilhação voluntária do Filho, nós vamos entender que isso descreve o caminho que Cristo escolheu trilhar. E esse caminho, ele implica muitas coisas com relação a Cristo. Esse caminho que ele escolheu trilhar não foi obrigatório. Que todos entendam que Jesus não foi forçado a trilhar esse caminho. Simplesmente foi voluntariamente, ele escolheu este caminho, simplesmente pelo amor à humanidade, também, pela a obra da redenção, o seu desejo de redimir um povo e também a obediência a Deus Pai. Então esse foi isso foi toda a essência deste caminho, foi baseada onde Cristo se baseou no amor, na obra da redenção da humanidade e também na obediência aos mandamentos, à voz do Deus Pai. E, como eu disse, neste caminho que Jesus trilhou sobre esta humilhação, que o primeiro ponto nos fala, a humilhação voluntária nesse texto, ele está explicando que Jesus escolheu esse caminho para trilhar. E isso implica algumas coisas. A primeira é que ele teve, como diz o texto ao qual nós lemos aqui, Filipenses capítulo 2, é um texto muito famoso, mas é o texto base que nós estamos aqui falando para dar este comentário. Uma das coisas que ele trilhando este caminho, ele teve que se esvaziar-se, O texto é bem claro em dizer que ele se esvaziou, ou seja, aniquilou-se, Veja que, vamos ler o texto que ele diz aqui, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ou, em outras palavras, podemos usar a palavra no grego de kenosis, que significa esvaziar. É a palavra que nós estamos usando, do grego kenosis, que significa esvaziar-se. Essa palavra esvaziar-se aqui não significa que Jesus deixou de ser Deus, não. Ele não deixa de ser Deus. Mas, simplesmente, ele por um tempo, ele abdicou de seu poder glorioso, de sua glória, para que viesse se encarnar aqui na terra, para cumprir esta missão. Quando Jesus faz isso, primeiro é uma ação de amor, Então ele esvaziou-se por um período de tempo para que ele pudesse se encarnar e vir até a terra. Para quê? Para ser um humano como eu e você. Então Jesus, ele sentiu todos os nossos desejos na pele.
quando ele se esvaziou da sua glória para cumprir esta missão. Então, Jesus sentiu todos os desejos que nós sentimos, ele sentiu dor, ele sentiu decepção, ele foi traído, ele chorou, ele sorriu, então, ele se alegrou. Então, Jesus, quando ele fez isso, ele, por um espaço de tempo, ele esvaziou da sua glória, lembrando, detalhe, não deixando de ser Deus, continuando sendo Deus, mas por amor e por obediência, né? E por cumprir o projeto de Deus com relação à redenção. E isso, neste caminho de Cristo, tanto ele agiu como esse esvaziamento por um período de tempo, também, e esse caminho levou ele até a cruz. E a cruz, para você entender, era na época romana, no Império Romano, era o maior símbolo de crueldade que existia para castigar uma pessoa que estava sendo condenada. Então, era um instrumento mais vergonhoso que se poderia usar para castigar um condenado. Então, Jesus, neste caminho, Jesus passou por isso. Não só ele teve que se esvaziar da sua glória, como também ele teve que passar por esse processo de vergonha, de escárnio ali na cruz, que ficou despido. Para você entender, a maior vergonha de um judeu é ele ficar despido. Então, Jesus, sendo usado em seu corpo, usado nele esse instrumento de vergonha, de crueldade, ele, neste caminho, para a redenção, ele teve que passar pela cruz. E este cumprimento, este caminho que Jesus trilhou, é importante a gente entender que isso era necessário. Isso era necessário que Jesus passasse. Porque se ele não passasse por isso, não cumpria-se, não era cumprido o ritual do sacrifício, e não haveria redenção para a humanidade. Então isso foi necessário que Cristo passasse. Por mais duro e vergonhoso que foi isso, mas por amor, Cristo passou por nós. Por isso, o comentarista foi bem feliz em titular o primeiro ponto, como a humilhação voluntária do Filho. E isso, como eu disse no princípio, não foi obrigado. Jesus, ele foi simplesmente, ele foi voluntário, Foi por amor, foi por obediência à voz do Pai. Pois bem, nós vamos entender também que quando Jesus faz isso, ele trilhando este caminho, ele faz pelo menos 4 coisas importantíssimas. Isso acontece, 4 coisas importantíssimas. A primeira é que veja que o versículo diz, veja só no versículo 8, quando ele diz, no versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, esse texto, ele quer dizer que Cristo fez pelo menos 4 coisas importantíssimas. A primeira coisa que ele fez, ele era rico e se fez pobre. Quando Jesus se esvazia da sua glória e assume a forma de homem, ele era rico e se fez pobre. Segunda coisa importante é que Jesus, ele era Senhor e se tornou servo. Então isso é maravilhoso. Isso é muito importante. Tudo isso Jesus fez por mim e por você, por toda a humanidade. Ele era rico e se fez pobre. A primeira coisa. A segunda coisa é que Jesus ele era Senhor e se tornou servo. Terceiro, que Jesus era eterno e ele entrou no tempo. Ou seja, ele se tornou humano. E ele, como Deus, ele revestido da sua glória, ele não estava limitado ao tempo. O tempo não poderia afetar Cristo de maneira nenhuma. Mas quando ele se encarna e se torna homem, assim ele entra no tempo. Porque a carne é afetada pelo tempo, a humanidade é afetada pelo tempo. Quanto mais o tempo passa, mais a carne vai se decompondo, vai se deteriorando, não é? Então, Cristo, ele também era eterno e entrou no tempo. E a quarta coisa muito importante quando essa ação de Cristo ele era sem pecado e
levou os nossos pecados. Né? Ele levou sobre si os nossos pecados. Nós vamos ver isso lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, quando ele explica dizendo que Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Ele era sem pecado e se fez pecador. Então, queridos, veja só a magnitude, veja só a amplidão, veja só o poder desta ação de Cristo para salvar a humanidade. Glória a Deus por isso. Então, queridos, vamos agora trabalhar o segundo ponto. O segundo ponto nos fala assim: a obra redentora do Filho. A obra redentora do Filho. Nesta obra redentora do Filho, primeiro, nós vamos entender que esta obra ela foi perfeita. Ela foi perfeita. Em primeiro lugar, ela foi perfeita. Não houve falha nesta obra. Tudo aconteceu conforme Deus planejou. Tudo conforme Deus planejou aconteceu. Então, primeiro, esta obra ela foi perfeita. Segundo, a redenção ela não foi improvisada. Essa obra ela não foi improvisada, né? Por que não foi improvisada? Porque Pedro vai nos falar no capítulo 1 do seu livro, veja só, no capítulo 1, versículo 20, na primeira epístola de Pedro, veja o que a Escritura diz assim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 20, diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Ou seja, esta obra da redenção, ela não foi improvisada. Não foi improvisada. Jesus foi o Cordeiro de Deus escolhido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então isso dá para entender que não foi um improviso, não foi um acidente, não. Esse projeto da redenção foi planejado por Deus. Primeiro foi perfeito, segundo foi planejado por Deus antes da fundação do mundo. E terceiro, nós vamos entender que a cruz, ela foi o coração, note essa frase, a cruz foi o coração da redenção. Né? Na cruz, Jesus, ele substituiu o pecador. Né? Ele substituiu, né, o pecador. Ele tomou sobre si, como eu disse lá em Isaías 53, os pecados eram nossos, a culpa, ou seja, era nossa, o sacrifício, ou seja, o castigo, era nosso, a ira era sobre nós, mas Cristo tomou sobre si todas as nossas iniquidades e levou sobre si. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre seus ombros. Então, a cruz é o coração da redenção. Então, Cristo, ele substituiu, ele foi o cordeiro que nos substituiu. Aquele cordeiro que faz alusão lá em Abraão, em Gênesis, quando Abraão leva seu filho Isaac para ser sacrificado, aí Deus envia um cordeiro lá para Abraão sacrificar no lugar de Isaac. Então foi a mesma coisa, o mesmo símbolo, aquele cordeiro é o símbolo de Cristo com relação a nós. Né? Jesus tomou o nosso lugar. Terceira coisa que nós aprendemos aqui o sacrifício de Cristo, essa obra da redenção, ela satisfaz a justiça divina. Ou seja, esse sacrifício de Cristo, essa obra, ela foi tão perfeita que ela satisfez, né, a justiça divina, porque era justo nós recebermos o juízo por causa do pecado. Tinha que acontecer. Então, o sacrifício de Cristo, ele fez isso. Ele satisfez a justiça divina. Então, foi perfeito, foi completo. Deus se agradou, Deus recebeu, melhor dizendo isso, e como dizendo, está consumado, está feito, está perdoado, a humanidade pode voltar de novo aos braços do Pai. E outra coisa importante que essa obra da redenção, ela também
teve o poder de redimir. Ou seja, isso significa que nós fomos, o preço que nós devíamos foi pago por Cristo. Essa obra, ela fez três coisas importantíssimas, essa obra da redenção. Primeiro, como eu já expliquei, ela nos substituiu, nos tirou da condenação. E, segunda coisa, ela satisfez a justiça de Deus, aplacou a ira de Deus sobre nós. E terceiro, é que ela nos remiu, o sangue de Cristo nos remiu, nós fomos comprados, né, pelo sangue do Senhor, foi pago um alto preço, o sangue de Cristo, ele pagou o preço da nossa redenção. Então isso é maravilhoso. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Então, graças a Deus, só nos resta agradecer a Deus, né, porque essa obra da redenção efetuada por Cristo, ela foi perfeita, maravilhosa e tremenda. Pois bem, nós vamos agora trabalhar o terceiro e último tópico da nossa lição, que é a exaltação gloriosa do Filho. Né? A exaltação gloriosa do Filho. Trabalhando esse ponto, que é muito importante, nós vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro que nós vamos entender é que Jesus, em cima dessa exaltação, após Jesus trilhar este caminho que culminou ele, como já expliquei, né, em algumas coisas que ele teve que fazer, né, e o resultado disso, e agora o que Jesus recebeu a cumprir, né, este caminho. E a Bíblia nos testifica isso, né, falando que ele recebeu, a primeira exaltação que ele recebeu um nome que é sobre todo o nome. É o texto que nós lemos aqui. Jesus recebeu um nome sobre todo o nome. Trabalhando aqui o terceiro ponto, a exaltação gloriosa do Filho. Então não existe nome que está acima do nome de Cristo. Não. O nome de Cristo, de Jesus, é sobre todo o nome. Glória a Deus por isso. Então, o nome, por mais importante que seja aqui na terra, ele nunca vai alcançar o status do nome de Cristo, o poder que há no nome de Cristo. Não é? Pois bem, outra coisa que nós aprendemos aqui sobre a exaltação de Cristo, primeiro é que ele recebeu um nome sobre todo o nome, segundo é que ele foi exaltado à destra de Deus, né? Jesus foi exaltado à destra de Deus. Então Jesus, nesse sentido desta palavra, nós vamos ver que Jesus foi exaltado à destra de Deus, à destra do Pai, que Jesus foi elevado, né, e colocado à direita de Deus. A destra quer dizer aqui a direita de Deus. Nós vemos um discurso de Pedro no capítulo 2, versículo 32 a 33.